falar de Lucas. Falando do começo, assim, falando quando eu conheci Lucas, que foi no ensino médio. Lucas era um cara muito tímido, muito quieto, muito na dele, não falava com ninguém. Eu conheci ele no segundo ano do ensino médio. E no meu primeiro ano, eu era muito tímido, muito quieto, muito na dele. Não falava com ninguém. Até que nosso amigo em comum, Pepo, me inscreveu num show de talentos e me fez cantar na frente do colégio inteiro. Pra completar, era Robocop Gay. Depois disso eu cantei, né? Fui lá, não tinha jeito. Eu fiquei mais desinibido, mais tranquilo, comecei a falar com as pessoas. E vi o quanto isso fez bem pra mim. E aí passou um ano, né? O Lucas entrou lá na sala, ensinou com a gente. Eu me vi muito nele olhando, tipo, caraca, ele tá ali sozinho, tá no canto. Às vezes o cara só quer alguém pra chegar e conversar. Eu falei, não, vamos lá, vamos falar com ele. Eu acho que ele tava ouvindo Raul Seixas e curiosamente é algo que eu e Pepo gostávamos muito. A gente começou a conversar, falou sobre a música. E aí, com o tempo foi passando, a gente virou amigo. Acho que Lucas pra mim é o que eu defino de amizade, né? Porque ele me viu nos meus altos e baixos, todos os tipos de situação, e ele sempre esteve lá. É do jeitinho dele. Ele chega, fala, nossa, precisando de ajuda, eu tô aqui. Aí não faz muito mais que isso. Mas quando ele vê que a situação tá ruim, mesmo que você fale não, ele fala, não fale que porra tá acontecendo, que eu quero saber. Então eu acho que Lucas pra mim é o que eu defino de amizade. É uma pessoa que eu tenho muito amor com ele. E quem é o Lucas pra mim? Bem, eu conheço o Lucas há uns 16 anos. Conheci ele em 2010, quando fui pra Margosa. A gente foi estudar na mesma escola. E ele era um cara que a gente tinha nossos momentos. A gente acabava discutindo um pouco. O Lucas era um pouco chatinho naquela época, eu devo confessar. Mas a gente tinha alguns gostos comuns. A gente gostava muito de jogos. Então Minecraft era uma coisa que a gente gostava muito. E eu lembro que uma vez ele foi lá pra casa junto com os amigos nossos. Ele levou o notebook dele e a gente fez um mundo em LAN no Minecraft na versão 1.2.5, 1.3.2, alguma coisa assim. Muito antigo, muito antigo. E é uma memória que eu guardo com muito carinho. E depois, quando eu voltei pra Salvador em 2015, eu acabei perdendo um pouco do contato com o Lucas. Mas em 2019, acredito eu, um pouco antes da pandemia, acho que foi em dezembro de 2019. A gente foi para o aniversário de uns amigos nossos, que Eric e Amy fazem aniversário no mesmo dia, então eles foram comemorar juntos no Bar das Putas, lá na Barra. E aí a gente tava conversando e tal, e aí eu lembro que era na época bem do Nerdcast de RPG de Cthulhu, bem especificamente. Tinha acabado de sair um episódio novo e tal. E aí eu tava fissurado nesse RPG, eu adorava Cthulhu. Eu que sempre tive curiosidade de jogar, e eu acabei comentando com o Lucas sobre. Ele falou, sério, mano, tipo, eu gosto de RPG e tal. Eu tô fazendo aí uma mesa de Cthulhu. Eu falei, mano, me conte. Aí o Lucas começou a contar como era a mesa. Eu falei, caralho, eu quero muito participar. Ele disse, vai abrir aí 2 vagas, quando tiver disponibilidade, eu te chamo. Que é no segundo ato, que vai acabar o ato agora. Eu falei, não, de boa. E aí eu esperei, chegou a mensagem no meu WhatsApp, eu fui no meu Discord, eu não lembro. E o Lucas me chamou pra participar de Sonho de Legado e eu tava, caralho, fui muito folgado com essa mesa. E aí eu acredito que nossa amizade foi fortalecendo desde então. O Lucas, eu acredito que seja um grande amigo. E eu me sinto muito honrado de ter voltado a falar com ele, ter voltado a ter essa conexão. Uma das poucas pessoas que tem juízo em Amargosa. Eu conheci o Lucas através de John, a gente estudou junto. E John mestrava na Saga. E aí de vez em quando o Lucas ia lá, né? Acompanhava e eu achava ele meio esquisito a princípio. Ele parecia um cara meio prepotente, sei lá, ele tinha um ar. Não é que ele falava como, mas ele tinha um ar. Ele se vestia diferente pra mim, pelo menos. Eu não sabia que o Lucas era da maçonaria. Demolê, maçonaria, tudo igual. E aí ele ia trajado assim, ficava observando as mesas, sempre muito quieto, não contribuía muito. E aí teve uma pequena oportunidade assim, que John acabou deixando ele jogar. E dava pra ver, né, o bromance tava bem forte naquela época, era de ouro do bromance deles. Mas aí eu fui vendo que o Luquinhas era um cara legal, que ele era engraçado, ele era participativo, ele só precisava do espaço ali pra conhecer as pessoas que estão ao redor dele, né, e ter a autonomia, a liberdade, a segurança de estar interagindo com essas pessoas.
E no geral ele é uma pessoa muito boa, acho que ele se compadece demais pela situação dos outros. E ele tenta participar muito em problemas que não dizem respeito a ele, né, mas dizem respeito a pessoas que ele gosta. E isso é uma coisa muito, muito boa sobre ele, torna ele uma pessoa muito boa, né, porque ele sempre vai estar ali do seu lado se você tiver alguma coisa, mesmo que você não peça. Então ele pode até chegar no nível da inconveniência, né, de te questionar e de ir atrás de você por alguma coisa que você não quer comentar e tudo mais, mas que ele tá vendo que tá fazendo mal pra você. Então o Lucas é uma pessoa boa de fato, cara. Pô, véi. De verdade, o Luquinhas, porra, ele é um cara especial, velho. E, tipo, falo isso em todos os sentidos. Ele claramente é uma pessoa especial, no sentido de. Meu mano girassol, tá ligado? Criança quebra-cabeça, esse tipo de coisa. Mas ele também é uma pessoa muito especial, porque ele é uma pessoa que é muito dedicado aos amigos dele e às coisas que ele gosta. Ele tem muita paixão em tudo que ele faz, ele se dedica muito, ele se entrega muito a proporcionar as melhores experiências que a gente pode ter, se a gente tá bem, ao nosso bem-estar. Ele é uma pessoa muito preocupada com isso. E eu sou muito grato pela existência de Luquinhas, por ele ter feito mesas maravilhosas e conversas incríveis que a gente tem, mesmo ele sendo uma pessoa totalmente diferente de mim, que vê as coisas de maneira muito diferente. Eu me divirto muito estando com o Luquinhas e eu sou muito grato por ele ser meu amigo. Eu conheci o Luquinhas porque tenho um amigo chamado John e faço faculdade com ele. E aí ele falou assim: pô, mano, tem um amigo meu que tá mestrando na mesa de mago, você quer participar? Aí eu falei: caralho, vai ser muito foda, eu sempre quis jogar mago. Aí eu fui jogar e eu descobri que eu já conhecia esse amigo de John, que era o Luquinhas, que tinha participado de uma mesa, finadas mesas de Alex, no condomínio de John, e eu tinha achado ele a pessoa mais insuportável da história, maluco mais prepotente da história, monopolizador de mesa. Tipo, fico com muita raiva dele nesse dia que a gente jogou RPG junto. Só que eu descobri que o Luquinhas é um fofo, mano. Não sei o que aconteceu com ele naquele dia, mas ele tava totalmente virado ao avesso, mano. Ele era um corno na primeira vez que eu vi ele, mas depois percebi que ele é um fofo. Vou ser honesto, eu não lembro em que momento eu me aproximei tanto de Lucas. Eu sei que no jogar RPG a gente foi tendo essa conexão. Um momento que eu reconheci minha amizade com o Luquinhas foi na situação com o João Paulo, em que ficou, pelo menos parecendo pra ele, que a gente se conhecia há muito mais tempo, que a gente realmente era muito mais próximo do que a gente realmente era. E aí isso, hoje em dia, tipo, novamente, não sei em que momento houve essa virada de chave que eu fiquei tão próximo dele, mas eu acho que é por essa facilidade que ele tem em deixar as pessoas confortáveis com ele, por ele ser uma pessoa que realmente escuta o que a pessoa tá falando e tá disposto a dar bons conselhos. Ele não tem medo de, tipo, apontar quando a pessoa tá errada. Então, essa honestidade dele, eu acho que é algo que alinha muito com como eu sou e facilitou minha amizade com ele. Riso das sombras. O Asmin ele era um investigador clássico. Ele não tinha nada de muito especial. Assim. Ele tinha perdido o pai na guerra, mas não foi por causa da guerra em si. O pai tinha sido capturado, alguma coisa assim aconteceu, por cultistas, e eles tinham tirado o coração dele. E aí ele tinha um amigo dele, que era o James Conrad, que era um lutador ilegal, inclusive, lá da arena. O James, ele procurava a filha dele, ele estava indo atrás da... nem lembro o nome da filha dele. Estava indo atrás da filha dele, um lugar, tinha tido um incêndio, ele não sabia o que tinha acontecido, sabia que a filha podia estar viva. E um dia ele vai numa cabana no meio da floresta. Cabana essa que eu acredito que seja a mesma cabana da mesa dos velhos, mesma cabana. E ele encontra um tronco de madeira, né? Vários troncos de madeira, parecia um negócio de lenhador, e entre eles estava a filha, desacordada. Daí ele ficou desesperado, pegou a filha, começou a correr. O Lucas estava narrando, falando que ela parecia estar mal, ela parecia estar nas últimas, que ela precisava de ajuda imediata. E não era uma ajuda médica, era a ajuda de alguém que conhecia os mitos, tinha algo errado com ela. E ele começa a correr em direção à mansão do Armitage, é o lugar que a gente sempre voltava.
E aí ele foi correndo, levando ela nos braços. Quando chega lá, ele desesperado fala, não, minha filha, preciso fazer alguma coisa. E aí Lucas fala, que filha? Você olha pra baixo e você vê um tronco de madeira. Era só mais um tronco de madeira. Daí ele pega o tronco de madeira irritado, ele quebra o tronco de madeira no meio. E aí Lucas narra, ele quebrando, partindo a filha dele no meio. Os pedaços dos órgãos dela caídos, sangue fresco nas mãos, tudo. Um negócio assim, terrível, terrível. E a gente fica, meu Deus, como assim? Calma, é só uma madeira. É só um pedaço de madeira. Ele, não, meu Deus, minha filha. E aí ele teve um momento que ele ficou... Teve um Bound of Madness, eu esqueci o nome do negócio. Mas ficou maluco, teve um surto de insanidade, né? A gente tentou acalmar, ele ficou mais calmo. E daí ele vendo lá, piscando, voltou. Eram só realmente pedaços de madeira. Ele começou a se questionar da realidade dele. Daí jogou os pedaços de madeira, a gente jogou o pedaço de madeira no lixo. Então, caraca, o cara tá muito instável. E depois, o Lucas narrou que a gente sentia cheiro de carne morta. Como se um corpo estivesse ali, nos pedaços de madeira. A gente nunca soube se realmente era filha dele ou não. Essa cena, essa foi muito boa. Foi muito boa. Essa foi uma das top 10 cenas que o Lucas fez, cara. O Asmin, ele já conhecia a mãe do Crow. Né? Eu até esqueci o nome dela agora. Mas ele já conhecia a Dama de Vermelho. E aí, foi em Berlim que eles se encontraram. Né? Tiveram um momento deles de amor. E aí seguiu para o museu. Foi nesse período, inclusive, que gerou o Crowcar. O museu foi... Pela história, né? O Lucas não conseguiu terminar porque a mesa acabou do nada. Mas a gente terminou trocando tiro contra um grupo do museu. Estavam muito mais armados do que normalmente um grupo de museu estaria. E parecia que tinham mercenários lá dentro querendo pegar a mesma coisa que a gente queria. Mais uma vez. E aí terminou naquela sessão, a gente não conseguiu terminar o jogo mesmo. Teve explosão, eu não sei se os personagens chegaram a morrer ali. Acho que o Lucas narrou que morreu porque tipo, acabou a mesa, a gente não ia ter como seguir mais. Mas na verdade eles não tinham morrido, eles tinham sobrevivido. E seguiu mais história, né? Uma mulher diz que foi machismo, você cala a boca e escuta. Ela tá certinha. Ela tá totalmente certa. Ela tá totalmente certa, certíssima. Ela tá totalmente certa. Mas se a gente fala que Sombra de um legado. foda e você não gosta, Você cala a boca e escuta. No começo de Sombras a gente tinha achado um cara, o corpo todo desidratado, sem sangue. E o lugar lá tinha pegadas de galinha, só que enormes, gigantes. A gente sem saber o que era, né? Tipo, o cara, acho que ele tinha ido pro museu, ele tinha sumido com alguma coisa do museu, ele tinha morrido, essa coisa tinha sumido. E a gente tinha começado a ir atrás. A gente achou o mausoléu, encontrou uma galera, reuniu, desceu lá, achou os nazistas, começou a trocar de tiros, caralho, a quatro. Sempre quando eu tentava usar uma arma não dava certo. Quebrava, explodia na minha mão. E no meio disso, a galera foi terminando as balas, né? Aí pegaram as coisas que tinha, pegaram faca, pegaram coisas assim, e a galera sabia usar. Eu falei, cara, Lucas, eu quero procurar uma faca. Eu falei, velho, não tem nenhuma faca nessa cozinha. A gente enfrentando os nazistas ainda, né? Aí eu falei, mano, eu vou pegar uma panela, tem uma panela, né? Ele falou, tem panela, tem uma frigideira. Eu falei, pronto. Peguei a porra da frigideira. E no final, no lugar onde tinha um tubo de vidro, vários tubos, cérebro, na garrafa, os caras quatro, tinha lá o corpo de Hitler, tinha os nazistas, os caras que pareciam ser cultistas, falando, ó, a gente viu que vocês conseguem lidar com a gente. Quero ver vocês conseguirem lidar com isso. Um bocado de teia ao redor, a gente olha pra cima, eles descem atrás de uma porta que se fecha, com o corpo de Hitler atrás, e começa a descer uma aranha gigante, se contorcendo. Foi uma batalha assim, eu falei, velho, eu vou ter que bater nela com a panela, não tem o que fazer. Eu, Lucas, eu vou na frente dela. Ela falou, cara, a frente é onde tem as garras, as coisas assim. Eu falei, e eu vou bater nela com a panela. Eu tirei meu primeiro crítico da história. Aí ele, caralho, você bateu
você vai dar 12 de dano. Agora gira um D6 pra mim. Eu girei o D6, caiu 4. Seu braço desloca e você quebra o seu braço no processo. Você leva esse dano. Você bateu com muito mais força do que um ser humano normal bateria. Você não sabe nem de onde é que veio essa força. E quando você bate nela, ela fica confusa assim, você cai pra trás. Ela tá agonizando, caindo no chão. Ela não consegue se mexer mais. Aí, Sheila, vamos terminar. Pau. Minha primeira experiência foi no aniversário de uma amiga nossa. A gente estava conversando sobre a vida e acabou chegando num ponto do Jovem Nerd. A gente começou a conversar sobre o Nerd Player, ou sobre o... Nerdcast de RPG. E a gente começou a falar sobre Cthulhu. Ele falou que tinha uma mesa de Cthulhu e que quando sobrasse um tempo ele ia me chamar para poder jogar. Fiquei interessado, fiquei esperando o convite e chegou no Sombrio Legado do segundo ato. Eu lembro que tava tendo um mistério, alguma coisa tava acontecendo em Arkham, fora a Pedra de Lorelai, que tinha a ver com o Asmin. Eu tinha sumido, né? Daí ele falou, porra, meu pai, nem conheci meu pai direito, eu só vi as cartas. Tem um mistério aqui que tem a ver com ele, tem a ver com o dono dessa mansão que ajudou ele. Eu quero saber o que está acontecendo. E aí, na procura de ajuda, o Shelby, que ainda estava lá, era um velho que estava lá, ele falou, olha, eu conheço uma galera que está nesse mundo também, que entende um pouco desse mundo, mas que vai poder ajudar vocês. Eles têm motivos para poder fazer essa busca que você está buscando. Eles têm motivo para poder querer ir para o mesmo resultado. Eu falei, pronto, apresente essa galera. E aí, ele apresentou. Vou falar primeiro sobre o Januário, é o que teve menos tempo de tela, né? Não focaram tanto. O Januário, ele tinha uma personalidade forte. Ele era um bom personagem. Ele era um personagem que eu acho que iria contribuir muito legal para a mesa, se ele ficasse até o final. Era um cara, um brutamontes grandão assim, que tinha seu papel ali. Ele tinha o seu papel. E infelizmente veio a sair da mesa, né? Depois de alguns acontecimentos. Aí eu falei, eu vou sair dessa porra, não vai dar certo não. Além de que ele estava jogando com um anarcocapitalista que tinha opiniões muito fortes também contra o que ele estava acreditando. Então, assim, ele só olhou e falou, mano, eu não vou ficar nessa mesa, eu vou me embora. Eu acho que foi uma irresponsabilidade de Lucas, porque eu não conhecia a natureza de João Paulo. Mas meus primeiros 5 minutos com ele foi ele falando a N-word umas 3 vezes seguidas, que me acendeu um alerta. E aí o Lucas resolveu, achou de bom tom, dizer que como personagem de Che Guevara, eu era comunista e ele era anarcapitalista. Ou seja, um louco psicografado. Eu resolvi fugir do conflito, Eric também, mas João Paulo queria instigar a gente a algum tipo de explosão. Então ele ficava repetindo as mesmas perguntas para Eric. Ele fala, meu irmão, vai se fuder, cala a boca. Eu não vou discutir com você isso não, que idiotice. Ele fala, não, porque Lucas perdeu a paciência de uma coisa que ele mesmo criou. E ele resolveu encerrar a discussão. Ele disse, tá bom. E aí começou nossa aventura com o Richard não querendo apertar minha mão, enquanto nós estávamos sendo introduzidos como personagem. Ele resolveu não apertar minha mão, me ignorar. Com o tempo a gente foi quebrando, ele começou a ser mais amigável. E acabou pedindo desculpa depois que eu dei um tiro nele também. Pra você, em sua personagem. Mas aí, vou puxar logo, né? Richard de Malária, outro personagem sensacional, que nunca foi um personagem. O Richard sempre foi João Paulo. A gente não sabia naquela época. Os dois eram o mesmo cara. João Paulo, ele era o faz de tudo na vida real. Ele não carregava uma bateria de carro por aí. Mas ele carregava a pasta térmica. Mas ele carregava uma pasta térmica. Pra todo canto que ele ia tinha uma pasta térmica. E ele fazia um pouco de tudo, tá ligado? Fazia um pouco de carpintaria, um pouco de marcenaria, um pouco de consertar PC, um pouco... Era o Richard. Um dos melhores personagens que já existiram, cara. Assim, um personagem sensacional. Richard de Malária. O único personagem que teve música, né? O Richard de Malária. O mais foda de todos. Assim, se não fosse João Paulo, o Richard ficaria só como Richard. Mas não era, né? Infelizmente. E aí teve o Santo, que veio salvar a gente, porque sem o Santo a gente teria morrido várias vezes naquela mesa. O Santo veio com uma história boa, a história dos vermes, a história da mulher desaparecida, tendo que ir atrás, e puxou um gancho muito para algo que eu sentia que fazia falta na mesa de Lucas.
Eu sentia que tinha muita história pro Cole Carter. E tudo rodava ao redor do Cole Carter. O que não era ruim. É bom ser protagonista. Só que eu sentia que, tipo assim, eu tava muito travado dentro de uma história que eu não tô vendo o mundo. Eu tô vendo isso aqui que ele tá narrando. E quando ele começou a puxar as outras histórias dos outros personagens, tipo, nunca faltou protagonista pro meu personagem. Ele sempre foi protagonista em tudo, basicamente. Mas ver outras histórias acontecendo era muito bom, era muito gratificante. Estamos de volta ao vivo e vamos contar a história de vida do Garoto Jimmy, Menino pobre e bem comportado. vilão de uma mesa. Sua opinião sobre o garoto conhecido como Jimmy? Tópico sensível, isso aí. Prefere não comentar? Tópico sensível. Eu acho que o nosso amigo Gabriel Fernandes consegue falar melhor sobre isso. Uma vítima. Eu sei que ele é um vilão. Ele tinha conhecimento demais. Um dos primeiros contatos com ele, eu fui amigável. No segundo, ele viu um corpo dilacerado na universidade. Primeiro que ele era criança trabalhando na universidade, já estava estranho. O segundo é que tinha um corpo dilacerado, feito de um ritual, e eles estavam normal falando com a gente. Ah não, porque tem um corpo dilacerado ali. Vão lá e ver. Eu falei, Lucas, ele é uma criança que não tá nem um pouco chocada com o que tá vendo. Lucas disse, não, pra ver uma segunda-feira. Eu falei, fudeu, esse bicho é um animal infiltrado. E aí eu botei na minha cabeça que ele era um vilão. Corri atrás pra saber, e ele tinha informações onde estava minha esposa. Tudo indica Que ele era um vilão. Ele podia estar machucado, podia. Mas naquele dia eu só salvei ele, porque ele era importante, porque senão eu metia uma bala. Nesse dia eu me senti solitário. Porque o plot do meu personagem é que a esposa dele estava passando por uns perrengues e ela acabou sumindo. E eu tinha certeza que minha esposa estava numa cabana onde a gente tinha achado o Januário anteriormente. E eu falando, Crow, minha esposa tá lá, eu preciso ir pra lá. Ele falou, não, eu tenho coisa pra resolver, não dá pra ir agora. Eu virei pro Charles, minha esposa está lá na floresta, preciso caminhar até lá. Eu estou com o Crow, não vou sair agora. Richard de malária, minha esposa está lá, eu preciso de ajuda. Ele resolveu ficar com o Crow e investigar outra coisa. Eu, como um pai de família, tive que me sacrificar indo lá. E a partir desse momento ficou tudo preto. Eu não entendi o que estava acontecendo, tinha um saco dentro da minha cabeça. E aí, depois de horas que eu desapareci, meus amigos perceberam que... O cara sumiu, vamos atrás, ele deve ter ido pra lá. Chegando a criatura lá dentro falando, não, a gente vai pegar vocês três. Só que estavam só em 4. Então todos viraram pra mim e perguntaram, Murdock é aquela surpresa, tipo, caralho, não é possível. Ele já tá dentro do cérebro desse maluco. Foi muito foda, pô. Foi foda. A gente saiu correndo, voado de lá e precisava descer uma colina. Só que por algum motivo, a gente não tava correndo na direção de Arca, a gente tava correndo na direção de... Salem. Eu queria muito ir pra Salem pra saber que desgraça que tinha lá, porque o nome, o terror, tudo me instigar pra chegar lá. Mas aí nossos companheiros resolveram mudar o curso e a gente saiu correndo, coisa que um personagem fumante não era muito hábil pra isso. O Lucas pediu pra todos fazermos um teste de constituição e por eu ser fumante eu acabei tendo um ataque cardíaco. O Santo, acho que foi o único personagem até hoje, em todas as mesas de Luquinhas, que teve que fazer um teste de constituição pra ter um ataque cardíaco. O único. Ele nunca fez isso, mas ninguém nunca tinha feito isso antes. Então foi assim, foi foda. Pra mim o Coliseu foi uma coisa muito importante pra mesa, porque foi nele que a gente teve o primeiro contato com droga. A gente descobriu que o Charlie Blackwood era um pugilista. O Crow teve um contato meio sexual com o querido Ney Mato Grosso, que a gente apelida. E ali, pra mim, essa sessão foi uma das mais caóticas, que a gente entrou com o objetivo de descobrir certas coisas. Eu tava atrás da minha esposa ainda. Você sempre esteve atrás da sua esposa nessa vez. A gente pegou algumas drogas. Eu peguei 2, eu lembro disso. Eu peguei 2 drogas pra poder... Eu não lembro pra quê. Acho que ia fazer uma pesquisa sobre essas drogas e saber o que elas estavam fazendo. E aí, o Crow resolveu subir com a gente pra uma área VIP, que o Charles podia levar a gente. E aí a ideia era chegar, observar o local e tentar encontrar o Grigório para tentar ter respostas sobre o reitor. Assim que a gente entrou, o Crow gritou, Grigório! E aí eu me fingi de maluco, fingi que não conhecia ele, sentei e fiquei quieto. O Crow foi capturado, levado, torturado. E aí ficava eu e o Charles do lado de fora.
Só que por algum motivo o Crow desencadeou alguma coisa que os guardas do Grigori começaram a matar todo mundo que estava usando droga. Começou uma política anti-droga naquele local. E aí eu prontamente, para não ser virar camisa de saudade, eu usei 2 doses de Spirit com um saco plástico. Por quê? O saco plástico ia demorar de se deteriorar no meu estômago, então eu não ia ficar drogado até os caras me revistar. O problema foi o efeito rebote, que eu comecei a ver tudo lento, eu comecei a me sentir mais poderoso, mais rápido. Eu capturei o Jimmy, que estava lá como um escravo também. Ele estava servindo as pessoas, estava muito machucado. E na minha cabeça ele é o vilão, mas ele tem a resposta da minha esposa. Peguei ele, saí correndo, encontrei o Richard, saímos eu, o Crow, o Charles e encontramos o Richard. Colocamos um menino na van e eu não tinha tempo de explicar, eu estava muito drogado e eu sabia que eu poderia pilotar a van. Pilotei, capotei. E surtou o Richard. Surtou o Richard, mas graças a Deus ele desmaiou nessa batida. Mas aí eu me encontrava num dilema, a van ia explodir e eu tinha 3 pessoas para salvar, o Jimmy, o Crow e o Richard. Eu salvei o Jimmy, que tinha a resposta da minha esposa, e deixei meus companheiros para morrer. O Charles salvou o Crow e a gente tinha certeza que o Richard ia de vala. Eu não lembro, acho que fui eu que salvei o Richard também, tiramos ele, o furgão explodiu e ele acordou possesso da vida no hospital. E aí que começa a rixa dele com o Charles. Uma criança estava morrendo, o Richard estava machucado com a perna quebrada e ele resolveu que era de bom tom trocar soco com o Charles no meio do hospital, na ala médica. Eu falei, caralho, meu. Eu falei, não, cara, eu vou comprar um carro novo pra você. Aí eu comprei um carro novo, era um carrão, um carro esportivo, com um porta-malas gigante, assim, era um dos melhores carros da época. Né? E daí ele falou, não, cara, eu não quero isso, eu não vou usar esse carro. Eu falei, cara, por quê? Ele falou, por quê? Eu vou conseguir guardar minhas coisas? Onde é que eu vou guardar minha máquina? Onde é que eu vou guardar minhas coisas? Eu preciso de um fogão. Eu não quero um carro desse, não cabe aqui, ó. Eu falei, cara, Richard, eu compro um fogão pra você então. Me dê a chave desse carro. Aí ele falou, não, aí também não, né? Eu quero fogão no meu carro. E aí eu lembro que a gente passou em Berlim primeiro, pra poder pegar o avião, né? Ver uma galera. E nisso, passando em Berlim, tinha indícios, falaram, olha, vai ter uma tempestade muito pesada em direção à União Soviética. Eu falei, porra, tempestade? Eu falei, não, então a gente não vai. Eu lembro que eu era contra ir na tempestade. E aí, no outro dia, ele falou, não, parece que não tá tendo tempestade, não. Falaram que ia ter tempestade, então mas a gente tá olhando aqui, vimos, já tinha, é o nome? Satélite. Sim. Parece que não tem. Tá tendo tempestade, parece que a previsão do tempo se enganou. A gente falou, então bora. A gente foi, tempestade. Surgiu uma porra de uma tempestade enorme, gigante. No avião novo. Nem Deus afundou esse navio. Falei, cara, não vai. Não tem como. O avião é enorme, ele é capacitado, não vai. Falei, mano, gira aí. Gira e faça o teste aí, cara. Você vai ter 2 desvantagens, é uma puta tempestade. Aí as 2 vantagens dão 99. Aí eu falei, caralho. Ele falou, cara, você fambou. Puta que pariu! Tudo e minha primeira experiência, meus primeiros 30 minutos jogando no sistema foi com Crow Carter pulando em cima da Baba Yaga. Prazer, gente. Meu nome é Yuri Chuchuca, aqui o Gold, o foda, o papaizinho, o maior de todos, o número 1 fã-clube do Luquinhas, comedor de micro-ondas e muitas outras coisas. Criador do Versace Mudra. Do terceiro ato, qual é a capital da Polônia? Talvez eu seja Baba Yaga. Varsóvia. Nessa queda de avião, o Richard tinha recuperado o pé dele machucado e ele resolveu subir na árvore. Deus sabe pra quê. Ele caiu, quebrou o pé de novo. Então ele já estava com um mental quebrado e eu achei a Baba Yaga só foi uma oportunidade. Ele estava com sede, tomou o suco. Com fome ele pergunta inocentemente, tem algum sanduíche que eu possa comer? Então não acho que ele tinha inveja do Crow. Mas talvez ele podia pensar, não tem consequências, eu vou gastar onda, eu vou comer de graça aqui. Pra mim só era isso. O Lancelot, ele apareceu de uma forma muito engraçada, porque tinha um personagem de Lucas britânico que ele fazia coxinha. E ele era um personagem icônico, todo mundo gostava desse cara. E o Lucas consegue
mostra pra gente o anjo e o demônio no mesmo dia, no mesmo local. A gente chegou lá pedindo coxinha pra comer, ele apresentou, era muito gentil com a gente, e quando a gente encontrou o Lancelot, era uma almofadinha, que se achava um príncipe, e tratava todo mundo mal, com grosseria, tratava como se a gente fosse um bando de idiota. Eu odeio o Lancelot, de verdade. Primeiro, ele é a representação de tudo de ruim que tinha em Luquinhas naquela época. Ele era prepotente, ele se achava melhor do que os outros, e Luquinhas amava esse tipo de personagem. Que, sei lá, o personagem é o Selbit, tá ligado? E eu acho que ele cometeu o pior pecado que o NPC poderia cometer em Sombras no Legado. E contra a gente? Não, ele tentou ser melhor que o Cru. Eu sentia que ele falhava. Eu sentia que ele tentava, mas nunca conseguia. Ele tava tipo, não, olha, eu também sei fazer isso. Eu tenho essa técnica massa aqui. Ele realmente tentava ser melhor que o Crow, mas ele era um bosta. Ele tentava lutar, quebrava a mão. Porque eu tenho o super Aikido que eu consigo derrotar qualquer inimigo. Aí ele foi usar a porra da técnica dele e quebrou as duas mãos. Aí a gente fica tipo... Porra, agora eu não posso fazer mais nada, quebrei minhas mãos. E usou pra quê, porra? Eu preferia você não usando e tinha as mãos. Tipo assim, é uns negócios falho, velho. Falho pra caralho. Então ele tentava e não conseguia. Massa, Lancelot, você foi pica agora. Aí ele fala, na verdade, eu sei como nós podemos sair da Dreamlands. A gente se perdeu na Dreamlands e o Zabu teve que salvar a gente. Parabéns, Lancelot. Aí ele fala assim, não, galerinha, é que eu sei como nós podemos derrotar o Rasputin. E a gente foi lá, foi mogado pelo Rasputin o tempo todo, a gente foi salvo pelo Richard secando o pau do cara. Rock, Lancelot, rock pra caralho, essa mitada máxima. Não, é que eu sou muito mais o Asbin Warden do que o Crow Carter. Eu sou o super investigador que foi treinado pelo Asbin Warden. E não sabia fazer porra nenhuma. Aí ele, eu tenho medo de espelho. Tipo, você é lobisomem? Não, eu sou uma coisa muito não sei o que lá e não sei o que lá. E, tipo, eu não pedi ajuda, não queria ser ajudado. Ficava falando um monte de asneira, ficava se pagando de foda e não fazia porra, não contribuía com nada com o grupo, só ficava enchendo o saco, velho. Parabéns, Lancelot, parabéns, você é pica. Espero que você sofra dentro do espelho. Eu acho que destratar pessoas que você está começando a trabalhar também não foi uma jogada de gênio dele. Tanto que ele ser um babaca no início e tentar voltar depois já não tinha mais jeito. Tanto que a gente realmente aprisionou ele no espelho. Mas enfim, passou isso. Hip boss. De verdade, a gente tava jogando a sessão, essa foi acho que minha segunda sessão jogando com vocês. E aí a gente tava de boa, jogando, eles foram investigando, todo mundo prestando atenção, todo mundo tenso, tentando entender o que tava acontecendo, o Luquinhas descrevendo o ritual, a orgia. Muito bem descrita, inclusive. Eu não sei se o Luquinhas frequentou alguma orgia pra descrever aquela ou ele deu uma estudada, né? Assistiu muito conteúdo desse tipo. Mas ele descreveu, pá. E aí chegou no quarto, o Richard estava impotente. O cara tá impotente, ele vai aceitar. E tranquilo, então ele vai falar com o psicólogo, né, que tá impotente. Meu personagem é um psicólogo, eu posso ajudar ele. Ficou broxa. E aí Lucas narrou que o pênis dele não subia mais, que ele não sentia mais libido. Ele falou, Lucas, se não sinto, eu vou me tocar. Nem não falou com essas palavras. Eu bateu um punhetinho. Só que ele esqueceu que tinha uma pessoa no beliche de cima que começou a ouvir barulhos estranhos vindo da cama de baixo. Eu fiquei meio incrédulo, tá ligado? Eu fiquei tipo, mano, esse cara realmente tá batendo punheta embaixo de mim. Isso não é possível. Aí eu me retirei com o meu personagem e falei assim, não, meu personagem não vai aceitar isso. O Versace então desce da cama e fala, que porra que você tá fazendo? Sai, avisa o Mark Hopkins e o Murdoch, que eu achei que os dois estavam no mesmo quarto, e fala, eu não tava tendo punheta, eu não vou dormir no meu quarto com esse louco não. Aí o Mark falou, não, vou conversar com ele. E foi a partir disso que o Mark foi descobrir onde estava a arma dele, né? Porque o Richard não tinha gostado de algumas atitudes do Mark, que o Mark estava sendo muito mandão, segundo o Richard, e aí acabou sobrando pro Richard, né? Que foi a maior mogada da história de todas as mesas de Luquinhas, talvez só perca pra mogada do copo. Eu faço a menção, né, de sacar minha arma. Cadê minha arma? Eu não acho minha arma. Cadê minha arma? Minha primeira reação é perguntar pra ele e dizer, o que você fez? Na missão você foi um soldado exemplar. O que aconteceu com você?
A minha arma é mais importante do que tudo, mas todo homem tem os seus obstáculos. E os meus não lhe dizem respeito. Cadê minha arma? Inclusive, eu não sei se eu vou devolver sua arma agora, você tá muito incontrolável. Aonde está minha arma? Eu vou ficar sem responder, levantar, né? O Mark vai levantar e vai tentar intimidar de forma séria. Ele fala: aonde está minha arma? Tá bom, tá ali em cima, do ar-condicionado. Oh, do. Eu não sei qual é. Pode que meu personagem não é maligno, senão você já tava encarando uma condição de membro ressequido, velho. Você com 2 de vida. Eu queria que tivesse sido com o Lancelot. O Richard não merecia isso. Yeah. Santo tá na casa. É o Versace Mudra, mané. Tô com a green na mala, o Júlio está na garupa. Tamo partindo pro culto, pra matar o Padre Lucas. Eu quero saber de monstro, se for do mito sucumba. Tamo partindo pra pitanga, morra bem diz Lucas. Morra. Tô com um galo do meu lado, na mochila tem rojão. Tamo indo na pousada, Coronel trouxe o X-ratão. O Ryan trouxe arma, também trouxe munição. Libertei o Mano Mark, tá formada a facção. Morgan Style, yeah. A matilha posicionada, tá lá. Retraque na contenção, segura. A máfia já tá chegando. O Crow vem também. Vem. Bicha tá mirado. Todos os vilões fechados. União mais que sinistra. Para matar o Lucas Lu. Tô com a green na mala, o Júlio está na garupa. Tamo partindo pro cu, let's go pra matar o Padre Lucas. Não quero saber de monstros, se for do mito sucumba. Tamo partindo pra pitanga, morra bem diz Lucas, bitch. Oi. Time, não, Padre Lucas. Yeah.